Hábitos atômicos. James Clear. Quando pensamos em mudar de vida, é comum imaginarmos transformações gigantescas, viradas radicais, decisões dramáticas que mudam tudo de uma hora para outra. Mas a realidade não funciona assim. James Clear, em Hábitos Atômicos, nos mostra que o verdadeiro poder da transformação pessoal não está nas grandes revoluções, mas sim nas pequenas mudanças consistentes acumuladas ao longo do tempo. Pequenos ajustes diários, quase imperceptíveis, têm a capacidade de construir um futuro radicalmente diferente. Nós vivemos numa cultura obcecada por resultados imediatos. Buscamos dietas milagrosas, estratégias de enriquecimento rápido, promessas de sucesso instantâneo. Entretanto, os maiores sucessos da vida, seja na saúde, na carreira, nas finanças ou nos relacionamentos, nascem de um processo acumulativo, silencioso, quase invisível no início. Assim como o derretimento de um bloco de gelo só acontece, após uma sequência de pequenos aumentos de temperatura, o impacto de um hábito só se torna evidente depois de repetidas camadas de repetição. O sucesso não é um evento isolado, é o resultado inevitável de um sistema eficiente de hábitos. James Clear apresenta as 4 leis fundamentais da mudança de comportamento, as engrenagens que governam o nascimento e a consolidação de qualquer hábito: sugestão, desejo, resposta e recompensa. Cada um desses elementos atua como um elo dentro de um ciclo contínuo. Primeiro, algo no ambiente gera a sugestão, como ver o controle remoto em cima da mesa. Isso desperta o desejo, o impulso interno de buscar a satisfação, neste caso, assistir televisão. A seguir, surge a resposta, que é a própria ação de ligar o aparelho e começar a assistir. Finalmente, temos a recompensa, o prazer experimentado durante o programa. Esse ciclo se repete, solidificando o hábito. A primeira lei, a da sugestão, nos mostra como os estímulos ambientais disparam nossos comportamentos automaticamente. Muitas vezes, não é o desejo direto que inicia o hábito, mas sim o gatilho externo que ativa o comportamento inconsciente. Por isso, uma das maneiras mais eficazes de quebrar maus hábitos é eliminar ou dificultar o acesso aos gatilhos que os provocam. Quer parar de comer doces? Comece retirando as guloseimas da sua casa. Quer reduzir o uso do celular? Mantenha-o fora do quarto na hora de dormir. Controlar o ambiente é o primeiro passo para controlar o comportamento. A segunda lei trata de tornar o hábito desejável, atraente. Nosso cérebro é movido por recompensas imediatas. Por isso, se quisermos criar novos hábitos, devemos conectar esses comportamentos a prazeres associados. Por exemplo, se você não gosta de ir à academia, pode associar o treino com ouvir suas músicas favoritas ou assistir uma série enquanto caminha na esteira. Com o tempo, o cérebro começa a associar a atividade à recompensa prazerosa, tornando o hábito mais fácil de ser repetido. Quanto mais agradável for a prática, maior a probabilidade de sua consolidação. A terceira lei aborda a simplificação do comportamento. Um hábito precisa ser fácil, acessível e automático. Quanto menor o esforço inicial, maior a chance de execução. Pequenas adaptações no ambiente fazem toda a diferença. Se você deseja comer de forma saudável, facilite o acesso aos alimentos nutritivos e dificulte o acesso aos alimentos prejudiciais. Se quer ler mais, deixe o livro sempre à vista, sobre a mesa ou ao lado da cama. Quanto mais simples for a execução, mais difícil será quebrar o ciclo do hábito. A quarta lei fecha o ciclo com a recompensa. Todo hábito precisa ser satisfatório. Nosso cérebro busca gratificação e reconhecimento. Celebrar pequenas vitórias, como cumprir 2 dias seguidos de academia, cria um ciclo positivo de reforço. E, para eliminar maus hábitos, é fundamental adicionar consequências desagradáveis ao comportamento indesejado. Por exemplo, comprometer-se a pagar um valor simbólico a um amigo toda vez que faltar ao treino. Pequenas penalizações aumentam o custo emocional do comportamento errado, ajudando a quebrar o ciclo vicioso. Com o tempo, a repetição dessas pequenas práticas consolida os hábitos, transformando-os em parte natural do nosso cotidiano. Como destaca James Clear,
Bons hábitos funcionam como juros compostos para o desenvolvimento pessoal. Cada pequena repetição fortalece a fundação de quem estamos nos tornando. Um dos conceitos mais poderosos que o autor traz é o dos hábitos-chave, ou hábitos centrais. Esses são hábitos que, ao serem transformados, geram um efeito dominó sobre várias outras áreas da vida. Imagine uma mulher que decide parar de fumar e começa a correr. Aos poucos, além de abandonar o cigarro, ela passa a ter uma rotina de exercícios, adota uma alimentação mais saudável, ganha autoestima, melhora o humor, estabiliza suas finanças e fortalece seus relacionamentos. Uma única mudança gera uma cadeia de melhorias profundas e inesperadas. Esse efeito também ocorre em escala coletiva. James Clear compartilha a história de um comandante militar no Oriente Médio que reduziu tumultos civis não com repressão, mas com uma pequena alteração no ambiente. Removeu os vendedores de comida das praças, onde os protestos ocorriam. Sem acesso fácil à alimentação, os manifestantes não sustentavam longas horas de aglomeração e voltavam para casa. Mudanças simples no ambiente social podem ter efeitos extraordinários na dinâmica de grupos inteiros. Outro aspecto fascinante, abordado no livro, é como os hábitos estão profundamente entrelaçados com a nossa identidade. Muitas vezes, mudar um comportamento falha porque a pessoa tenta agir contra a identidade que ainda mantém. Por exemplo, alguém que decide praticar atividades físicas apenas para perder peso frequentemente abandona o novo hábito, pois ainda se enxerga como alguém sedentário. Em contrapartida, quem assume a identidade de "sou uma pessoa ativa" naturalmente incorpora o exercício como parte de quem é. A verdadeira mudança de hábito acontece quando transformamos nossa identidade e não apenas nossos objetivos. Essa força identitária explica por que certas práticas culturais e religiosas moldam hábitos de forma tão poderosa e duradoura. Muçulmanos e judeus evitam carne de porco. Budistas meditam diariamente. Mormons evitam cafeína. Quando o hábito está enraizado na identidade, ele deixa de ser uma simples escolha momentânea e se transforma em um padrão de vida quase inquestionável. É por isso que conectar o novo hábito a uma crença interna sólida aumenta exponencialmente a sua permanência. Além da identidade, a responsabilidade social também atua como um combustível potente na criação e manutenção de hábitos. Quando nos sentimos responsáveis perante outras pessoas, seja família, amigos, grupos de apoio ou mesmo uma comunidade espiritual, ganhamos motivação extra para manter o comportamento desejado. Comprometer-se publicamente, prestar contas a alguém ou integrar-se a um grupo que compartilhe os mesmos valores são estratégias extremamente eficazes para sustentar a disciplina a longo prazo. Outro recurso prático apresentado são os dispositivos de compromisso. Essas são barreiras intencionalmente criadas para dificultar a execução de maus hábitos. Cortar cartões de crédito para limitar gastos, deixar apenas pequenas quantias de dinheiro na carteira, desinstalar aplicativos de redes sociais do celular, são exemplos de como podemos arquitetar o ambiente para favorecer boas decisões e desincentivar comportamentos impulsivos. Quanto mais fricção criamos para o hábito ruim, menor a probabilidade de repetição. As próprias empresas de tecnologia começaram a implementar versões desses dispositivos. Apple, por exemplo, incluiu no iOS 12 o recurso Tempo de Uso, que permite monitorar e limitar o tempo gasto em cada aplicativo. Facebook e Instagram também adicionaram funções semelhantes. Esses recursos funcionam como pequenas cercas comportamentais que ajudam o usuário a manter maior consciência e controle sobre seus próprios hábitos digitais. Principais ensinamentos: insights otimizados, pequenas, melhorias diárias, acumuladas, produzem transformações exponenciais ao longo do tempo. Ambiente e contexto moldam os gatilhos que disparam nossos comportamentos automáticos. Conectar prazer imediato aos novos hábitos torna a repetição mais fácil e agradável. Eliminar. O esforço inicial facilita a execução e solidifica o hábito. Recompensas e pequenas celebrações mantêm o cérebro motivado.
Hábitos-chave criam efeito dominó, desencadeando melhorias múltiplas em outras áreas. Transformar a identidade acelera e consolida mudanças de comportamento. Responsabilidade social e prestação de contas aumentam o compromisso. Dispositivos de compromisso criam barreiras práticas contra hábitos indesejados. A tecnologia pode ser aliada no monitoramento e controle de hábitos modernos. E agora, vamos ainda mais fundo. Na próxima parte, você vai descobrir as estratégias avançadas para ancorar hábitos definitivos, como programar o ambiente para ser seu aliado, o segredo da repetição inteligente, a engenharia dos microcompromissos e a surpreendente relação entre sucesso, paciência e identidade. Prepare-se, porque na sequência vamos decifrar os códigos ocultos da formação de hábitos duradouros. Não perca! Se você está gostando dessa série otimizada, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Aqui, você transforma conhecimento em resultados reais, sempre na máxima performance. Hábitos atômicos. James Clear. À medida que nos aprofundamos no funcionamento real dos hábitos, James Clear nos conduz a um dos conceitos mais poderosos e práticos para a formação de comportamentos consistentes: o efeito de agregação marginal. Pequenas melhorias contínuas, mesmo que quase imperceptíveis no dia a dia, se acumulam ao longo do tempo em resultados extraordinários. É a matemática invisível do crescimento exponencial. Um ganho de apenas 1% por dia, quando sustentado, não produz um resultado linear, mas sim exponencial, criando uma diferença colossal ao longo de meses e anos. E, da mesma forma, pequenos deslizes repetidos em sentido negativo geram erosões lentas, mas devastadoras, na qualidade de vida. Por isso, a chave para entender hábitos não é pensar em metas grandiosas, mas sim em sistemas eficientes. Metas estabelecem direções. Sistemas constroem o progresso diário que leva até o destino. O foco deve estar no processo, e não apenas no objetivo. Perder peso não é um objetivo sustentável. É o sistema de alimentação saudável e exercícios regulares que realmente mantêm o peso ideal. Ganhar dinheiro não é apenas uma meta, é o sistema de disciplina financeira e decisões de investimento consistentes que constrói a riqueza ao longo do tempo. Dentro dessa mentalidade sistêmica, entra em cena o conceito de empilhamento de hábitos. Essa técnica consiste em anexar um novo comportamento desejado a um hábito já existente. Por exemplo, se todas as manhãs você toma café, pode ancorar o hábito de meditação imediatamente após o café. O cérebro aproveita o gatilho natural da rotina já consolidada para adicionar o novo comportamento. Ao associar um novo hábito a um existente, o esforço de implementação cai drasticamente, tornando o processo quase automático. Outro pilar essencial para sustentar o desenvolvimento de hábitos é a clareza de intenção. Dizer apenas "quero me exercitar mais" é vago e ineficaz. Em contrapartida, afirmar "vou caminhar por 30 minutos no parque todos os dias às 7 da manhã" cria um compromisso claro, mensurável e difícil de ser ignorado. Quanto mais específico for o plano, maiores as chances de execução. No entanto, muitos desistem cedo demais por subestimarem o poder da repetição mínima. Surge aqui o princípio do mínimo viável do hábito. Nos estágios iniciais, o foco não deve ser no desempenho, mas sim na consolidação do comportamento. Se o objetivo é começar a ler mais, comece lendo uma página por dia. Se deseja desenvolver o hábito de corrida, comece apenas vestindo o tênis e caminhando alguns minutos. O objetivo inicial não é o volume da ação, mas a consistência de execução. Conforme o hábito se fortalece, torna-se natural evoluir para intensidades maiores. Mas no começo, o cérebro precisa de vitórias fáceis, rápidas e constantes. A consistência sempre supera a intensidade inicial. Pequenas ações diárias criam o impulso necessário para que, gradualmente, o comportamento se torne parte da identidade. Dentro desse contexto de identidade, James Clear introduz o conceito de votos de identidade. Cada vez que você realiza uma ação alinhada com o seu novo eu, está emitindo um voto
para solidificar essa identidade. Cada treino realizado é um voto em favor da identidade de sou uma pessoa ativa. Cada leitura completada é um voto em favor da identidade de sou um leitor disciplinado. A identidade não é um ponto de partida, mas sim o produto acumulado dos votos comportamentais diários. Para facilitar esse processo, o autor recomenda o uso de visualização de progresso. Registros visuais, como planilhas, quadros, aplicativos, de acompanhamento ou simples calendários riscados, servem como reforços motivacionais poderosos. Ver o próprio progresso cria um ciclo de recompensa emocional que alimenta a continuidade. Mas mesmo com todos esses recursos, ainda enfrentamos um inimigo persistente: a falta de paciência. O grande obstáculo na formação de hábitos não é a dificuldade técnica, mas o desconforto com a lentidão dos resultados. A sociedade instantânea na qual vivemos nos condiciona a esperar gratificação imediata. Entretanto, hábitos verdadeiros operam em outro tempo psicológico. Existe um vale de decepção inicial, onde o esforço investido ainda não produziu resultados visíveis. Muitos desistem nessa fase, incapazes de suportar o vazio aparente entre o esforço inicial e a colheita dos frutos. Mas aqueles que persistem nesse vale acabam colhendo retornos exponenciais quando o acúmulo invisível finalmente rompe a superfície. Esse fenômeno está profundamente ligado ao conceito de inércia comportamental. Quanto mais um hábito é repetido, mais energia é acumulada na direção do comportamento desejado e mais difícil se torna interrompê-lo. Assim como uma locomotiva inicialmente exige grande força para se mover, mas depois mantém velocidade, com muito menos esforço, os hábitos seguem esse mesmo princípio físico. Começam lentos, mas ganham impulso e estabilidade com a continuidade. Além da repetição, o ambiente físico continua sendo um arquiteto silencioso dos nossos comportamentos. Configurar o ambiente de forma intencional transforma a força de vontade em desnecessária. Se você quer tocar violão com frequência, deixe o instrumento visível e acessível. Se deseja comer de forma saudável, organize a geladeira e a despensa para favorecer escolhas inteligentes. O cérebro busca o caminho de menor resistência. Quanto mais acessível o comportamento desejado, mais provável sua execução. Em contrapartida, para evitar maus hábitos, devemos intencionalmente aumentar o atrito. Tornar o comportamento indesejado inconveniente, demorado ou complicado reduz significativamente sua frequência. Desinstalar aplicativos de redes sociais, usar senhas longas para limitar o acesso a determinados sites, ou mesmo guardar cartões de crédito em locais menos acessíveis, são exemplos simples e eficazes de engenharia ambiental negativa. James Clear também alerta para o perigo dos hábitos silenciosos de autossabotagem. Muitas vezes, alimentamos comportamentos que parecem inofensivos no curto prazo, mas geram efeitos devastadores ao longo dos anos. Maus hábitos alimentares, sedentarismo, dívidas progressivas, procrastinação intelectual, todos seguem o mesmo princípio do acúmulo marginal, só que na direção oposta do crescimento. São juros compostos negativos. Por isso, a tomada de consciência diária é fundamental. O que parece pequeno hoje, seja positivo ou negativo, inevitavelmente se ampliará com o passar dos anos. O futuro não será definido por eventos isolados, mas sim pelo somatório silencioso de milhares de microdecisões diárias. Principais ensinamentos. Insights. Otimizados, melhorias de 1% acumuladas geram crescimento exponencial ao longo do tempo. Metas direcionam, mas são os sistemas diários que geram o progresso real. Empilhamento de hábitos conecta novos comportamentos a rotinas já existentes. Especificidade de intenção aumenta drasticamente a execução. Mínimo viável garante o início e sustenta a continuidade. Votos de identidade consolidam quem estamos nos tornando. Visualizar o progresso cria ciclos positivos de motivação. O vale de decepção testa a paciência antes dos grandes resultados surgirem. Inércia comportamental transforma esforço inicial em impulso contínuo.
Ambiente intencional reduz a dependência de força de vontade. Aumentar o atrito dificulta hábitos indesejados. Juros compostos negativos destroem o futuro silenciosamente. Agora, prepare-se, porque, na próxima e última parte, vamos mergulhar nas técnicas finais para blindar seus hábitos, superar as recaídas, dominar o efeito cumulativo definitivo e construir o sistema inquebrável de crescimento pessoal que sustenta resultados extraordinários por toda a vida. O jogo de verdade começa no próximo nível. Não perca. Chegamos ao estágio em que a maioria desiste. É nesse ponto que a verdadeira diferença entre aqueles que constroem grandes resultados e aqueles que vivem presos no ciclo de tentativa e erro começa a ser definida. James Clear nos leva agora para o território da consolidação de hábitos duradouros e do domínio sobre recaídas, falhas e ajustes contínuos, porque no mundo real, o progresso nunca é linear e o desafio não está em começar, mas sim em continuar após os inevitáveis tropeços. A primeira compreensão que precisamos internalizar é que a falha eventual não destrói o hábito. O que destrói é a repetição constante da falha. Em outras palavras, faltar um treino, uma leitura ou uma boa decisão alimentar em um único dia não tem impacto relevante, mas permitir que isso se torne o novo padrão de comportamento cria o declínio real. Por isso, Clear ensina a regra do nunca falhar 2 vezes consecutivas. Quando uma falha acontece, o foco deve ser em retomar o comportamento imediatamente no próximo ciclo. Essa resiliência de recuperação rápida é o que separa os amadores dos mestres. Outro fator-chave para a longevidade dos hábitos é o entendimento da zona de ouro do esforço. Quando algo é fácil demais, perdemos o interesse. Quando é difícil demais, perdemos a motivação. O segredo está em permanecer na borda da sua capacidade atual, onde o desafio é suficiente para gerar crescimento, mas não a ponto de causar exaustão ou frustração precoce. O progresso sustentável ocorre dentro dessa zona de leve desconforto. James Clear também aborda a importância de desenvolver identidade de longo prazo. À medida que seus hábitos se fortalecem, você deixa de ser alguém que está tentando fazer algo e passa a ser alguém que é aquilo. Sou uma pessoa organizada. Sou alguém que cuida da saúde. Sou disciplinado financeiramente. Essas afirmações não são apenas frases motivacionais, elas são âncoras cognitivas que sustentam as ações diárias quase automaticamente. Para reforçar essa identidade, o autor sugere trabalhar com feedbacks rápidos e visíveis. O cérebro responde melhor a sistemas que fornecem indicadores visuais de progresso. Pode ser um quadro de marcação de hábitos, uma planilha, um gráfico de evolução ou qualquer método que permita acompanhar a jornada. O simples ato de ver a continuidade alimenta o cérebro com pequenas doses de realização e reforça o ciclo de continuidade. Outro conceito vital é o da contabilidade dos hábitos. Trata-se de manter algum nível de monitoramento externo ou social, mesmo que informal, sobre a manutenção dos comportamentos. Um amigo de responsabilidade, um grupo de apoio, um treinador, um mentor, qualquer sistema que adicione um pequeno nível de prestação de contas aumenta significativamente a taxa de manutenção de hábitos, pois adiciona um fator externo de compromisso. Saber que alguém está acompanhando seu desempenho mantém sua mente alerta e disciplinada. Mas mesmo com tudo isso implementado, é natural, ao longo dos anos, que alguns hábitos entrem em zona de platô. Isso ocorre quando o crescimento linear dá lugar à manutenção estável. Nesse estágio, muitos sentem tédio ou acomodação e acabam abandonando o que já conquistaram. O segredo aqui é reintroduzir variações estratégicas no hábito. Pequenos desafios, ajustes de intensidade, mudanças de ambiente ou novos micro-objetivos. Essas variações mantêm o cérebro engajado sem romper com o sistema já consolidado. James Clear ainda alerta sobre o risco de superidentificação com o sistema. Embora a força da identidade seja poderosa na construção de hábitos, ser flexível na adaptação das rotinas é o que permite crescimento contínuo. Quando uma estratégia deixa de funcionar devido a mudanças na vida, trabalho, saúde ou prioridades, o foco deve ser em ajustar o sistema,
e não em manter cegamente o modelo anterior. O verdadeiro mestre dos hábitos é adaptável. No fechamento de sua obra, James Clear nos leva a enxergar o verdadeiro motor dos resultados extraordinários. Não são os grandes esforços isolados, mas o acúmulo invisível dos pequenos comportamentos corretos, repetidos com consistência brutal por anos. Toda pessoa bem-sucedida que admiramos é o produto desse processo de construção incremental. Não existe talento puro, disciplina sobrenatural ou força de vontade infinita. Existe um sistema de hábitos bem desenhado, com clareza de identidade, ambiente controlado, ajustes contínuos e paciência extrema. A verdadeira transformação pessoal não acontece quando você dá saltos heróicos, mas sim quando seus sistemas estão tão bem ajustados que o sucesso se torna inevitável. Você não precisa se esforçar para ter bons resultados. Você simplesmente vive de acordo com seus sistemas e os resultados aparecem como consequência natural. Principais ensinamentos: insights otimizados. Falhar ocasionalmente não destrói o hábito. O risco está em falhar consecutivamente. A zona de ouro do esforço mantém o desafio equilibrado entre motivação e crescimento. Identidade forte sustenta o comportamento automaticamente a longo prazo. Feedbacks visuais mantém o cérebro motivado e engajado. Contabilidade externa aumenta a responsabilidade e consistência. Variações estratégicas evitam o tédio e os platôs comportamentais. Flexibilidade permite adaptação sem abandonar o sistema geral. Grandes resultados vêm do acúmulo de pequenas vitórias consistentes. Sistemas bem desenhados tornam o sucesso inevitável. E agora, você tem em mãos o código completo da construção de hábitos atômicos. Mas o que diferencia quem apenas entende disso de quem realmente transforma a própria vida está em colocar o conhecimento em prática. Lembre-se, conhecimento não aplicado é potencial desperdiçado. A partir daqui, é a sua consistência que vai moldar sua nova identidade. Se você chegou até aqui, já faz parte dos que estão realmente comprometidos em crescer. Para continuar recebendo conteúdos otimizados como este, com profundidade, clareza e aplicação prática, já se inscreva no canal, ative o sininho e siga nessa jornada de alta performance com a gente. Aqui, conhecimento vira crescimento real.